Oi, eu sou sobrevivente e você com certeza já deve ter visto algum vídeo desse tipo. Custa uma Cadillac Escalade 2021 nos Estados Unidos. E se você fizer a comparação de 1 para 1, o que você compra no Brasil? Pessoal, essa aqui nada mais, nada menos que uma Cadillac Escalade 2021, aro 22. Bom, você abre a porta aqui e ela já desce o estribo lateral automático. Vamos dar aquele giro por dentro do carro que vocês adoram. Para mim, uma das configurações Pô, é um carro maravilhoso, né? mais bonitas que tem, branca com interno branco, teto A quantidade de lugares. panorâmico, os detalhes do carro todo em black piano, câmera frontal, câmera de ré no retrovisor, motorzão 6.2 V8 de 420 cavalos para puxar toda essa carroceria, atende muito bem. E vamos ao preço que vocês adoram saber, 78 mil dólares. Bom, comparando ao Brasil aí, se for 1 para 1, diz aí nos comentários se vocês acham a comparação correta. 1 para 1 você vai comprar um Creta 2017 1.6 do Brasil. Diz aí, caro ou barato? E aí, o que você acha? Caro ou barato? A gente tem outro vídeo aqui também. Eu tenho 70 mil reais no meu bolso e eu quero sair de carro novo hoje, 0 km. O que você tem aí pra mim? Nessa faixa de preço de 70 mil reais, eu tenho um Fiat Mobi 1.0 manual Flex 2023 saindo... Detalhe, o Fiat Mobi é aquele carro ridiculamente pequeno, né? Se você for uma pessoa alta e tentar ter um Mobi, você vai sofrer pra caramba. por 71.990. Eu também tenho um Renault Kwid 2023 1.0 Outro carro também muito pequeno. manual, saindo por 70.990. Rapaz, Kwid ou Mobi? Eu acho que eu vou ficar com o Mobi, né? Mais bonitinho. Eu tenho 70 mil dólares e quero sair de carro novo hoje, 0 km. O que você tem aí pra mim? Nessa faixa de preço de 70 mil dólares, eu Caramba, olha isso aqui. tenho uma BMW Z4 modelo 2024 saindo por apenas 57.300 dólares. Também tenho um Corvette 2022 modelo Stingray saindo por 70.900 dólares. Eu também tenho um Camaro 2024 saindo por apenas 28 mil dólares. Dá pra você levar dois. E pra completar esses 70 mil, dá pra você levar esse Volkswagen Jetta 2015 que tá saindo por 15.900. É, eu acho que eu vou ficar com os 3 carros. Pode embrulhar um Jetta e um Camaro pra presente, porque hoje eu vou fazer a festa. Eu tenho 70 mil... Bom, vamos ver os comentários aqui. Tô esperando o pessoal da conversão chegar. A intenção do vídeo é mostrar o poder de compra de cada país e não converter as moedas. O povo pensa que $1 é R$1. Mas você comparou em dólar. Se convertesse dólar em real, daria pra comprar o mesmo carro, enfim. Mas a grande questão no que ele quis dizer aí, no caso, foi o poder de compra, né? Do brasileiro e do americano, como é discrepante os valores que a gente pode... as coisas que a gente pode comprar aqui e que a gente pode comprar lá nos Estados Unidos. Bom, tem outras comparações também. A gente pode ver aqui no Instagram que a gente compra por 70 mil reais o Renault Kwid, né? E 70 mil dólares uma BMW 5 Series, né? Aqui a gente tem um Gol 2019 por 52 mil e um Mercedes-Benz 2019 pelos mesmos 52 mil, só que, claro, em dólares. O Classic, que, bom, é um carro que eu acho... É meio que um guilty pleasure, mas eu acho um carro bonito. Eu teria um se fosse pra reformar. Tá aqui por 26 mil reais, um carro de 2008 e um carro de 2024 também por 26 mil, só que no caso dólares. Só que claro que isso não acontece só com carro. Pedido do maninho aí, vamos ver quanto que é o preço das coisas aqui nos Estados Unidos. Começar com o PS5, 5 Ó, 549 dólares o PS5. 49. Mantendo o tópico de games, mano, vai ver nesse VR. Tá com o Ash 3, 3,99. Agora indo pra um lado mais de família, essa televisão aqui de 55 por 2,49. Também tu pode encontrar uma dessa de 65 polegadas só por 2,79. Agora pra rapaziada que curte um som, passar rapidinho, mas olha o preço da JBL, rapaziada. 9,149. Essa daqui ainda tá meio cara. Agora pros Playboy favorito, 2,29, minha rapaziada. Agora o mais esperado, né? 1.199. Um iPhone 17, AirPods também, 2,49. Comenta aí nos comentários o que vocês querem que eu... Bom, deu pra entender, né, que o poder de compra do americano é um absurdo, o nosso poder de compra é simplesmente terrível. A diferença chega a ser bizarra. No Brasil, um eletricista ganha em média 30 mil reais por ano, o que daria 2.500 reais por mês. Nos Estados Unidos, um eletricista ganha em média 95 mil dólares por ano, o que daria 7.916 dólares por mês. Se você gosta de converter o salário de um eletricista do Brasil em dólar, dá 416 dólares por mês. O salário de um eletricista
eletricista nos Estados Unidos, se fosse convertido em reais, daria R$ 47.496 por mês. Com R$ 2.500 por mês, um eletricista no Brasil consegue comprar 12 peças e meia de picanha. Com R$ 2.500, um eletricista nos Estados Unidos consegue comprar 95 peças de picanha. Caramba, a diferença. No mês. E ainda sobra R$ 5.416. Com 10 meses de salário de um eletricista no Brasil, dá para comprar um Celta 2010. Com 10 meses de salário de um eletricista nos Estados Unidos, dá para comprar uma Porsche Taycan 2020 e mais um Mustang 2022. Um eletricista em São Paulo gasta R$ 5.391 numa passagem de volta para Orlando. Um eletricista em Orlando gasta $646 numa passagem de volta para... Pô, ver vídeo assim é ficar deprimido, né, cara? Toda vez que eu vou ver algum comparativo assim no poder de compra entre nós e outros países, é muito difícil não ficar pé da vida com o Brasil. São Paulo. Com R$ 2.500, um eletricista no Brasil consegue comprar 409 litros de gasolina. Com R$ 2.500, um eletricista nos Estados Unidos consegue comprar 3.246 litros. Bom, eu vou sair desse vídeo aqui porque eu já tô triste aqui com essa situação, mas deu pra entender o ponto desse vídeo, né? Com isso, eu quero que você se faça as seguintes perguntas. Por que as coisas tendem a ser bem mais baratas nos Estados Unidos e absurdamente caras aqui no Brasil? Qual o problema do Brasil que faz tudo encarecer no final das contas? Será o Haddad o problema disso tudo ou é algo ainda mais profundo? E a última pergunta, por que o nosso poder de compra é um lixo comparado a outros países? É sobre isso que eu quero conversar com você hoje, mas sem viralatismo, tá? Eu quero te mostrar os motivos reais das coisas serem caras aqui no nosso país. Antes, por favor, comenta um oi sobrevivente para me ajudar com o engajamento desse vídeo. E se você fizer isso, eu vou curtir o seu comentário. Poxa, sobrevivente, então explica logo por que as coisas são tão caras aqui e baratas lá. Bom, como você já deve imaginar, não existe uma única coisa que torna tudo mais caro aqui. É um conjunto de fatores. O principal fator, logicamente, são os impostos. Aqui os impostos são altos e cobrados um em cima do outro, o famoso efeito cascata. Quando um produto vem de fora, a gente paga imposto sobre o valor do produto, sobre o frete do produto, sobre o seguro do produto e sobre qualquer outra coisa que o governo federal, estadual ou municipal inventar. A gente é meio que refém dessa cadeia inteira. No final de todo esse processo, alguns produtos aqui chegam a custar mais caro do que o dobro deles, ou seja, alguns produtos conseguem triplicar o preço. Já nos Estados Unidos isso é bem diferente. Os impostos sobre produtos são bem menores e mais simples, o que já faz uma grande diferença no preço final. Além dos impostos, tem o que muita gente chama de custo Brasil. E caso você nunca tenha ouvido falar disso, o custo Brasil é o nome dado às várias dificuldades que é vender para o Brasil e no Brasil. Porque aqui a burocracia é terrível, esse é um dos aspectos mais negativos, pensando na questão fiscal aqui do país, as estradas e os portos nem sempre funcionam bem, a energia é cara e contratar funcionários custa muito. Tudo isso faz com que as empresas gastem muito mais dinheiro para poder funcionar aqui no Brasil e esse custo, claro, acaba indo para o consumidor. Nenhuma empresa vai assumir os custos que o governo joga para ela, porque vai justamente contra o objetivo de uma empresa que é, meu Deus, que surpresa, ter lucro. Então qualquer coisa que o governo inventar ou que o mercado criar, vai sobrar pra gente, como consumidor, pagar essa conta. E detalhe, mesmo os produtos fabricados aqui dentro do Brasil, eles ficam caros por causa disso, por causa do custo Brasil. Sem falar que a gente não pode esquecer que o real vale muito menos do que o dólar. Nesse gráfico aqui a gente vê o comparativo do real com o dólar desde a criação do Plano Real. Ou um pouquinho depois, no caso. O Plano Real é de 94. Eu acho que esse gráfico começa em 95, se eu não me engano. Mas olha só como o dólar americano cresceu em relação ao real. No início até que estava bem equiparado. E aí vem o problema, porque mesmo que a gente produza as coisas aqui no Brasil, muitos produtos ou peças vêm de fora, e aí qualquer alta do dólar já aumenta o preço nas prateleiras. No caso dos carros, isso fica bem mais claro e bem mais fácil de explicar. Um carro que custa um certo valor nos Estados Unidos pode custar 2 ou 3 vezes mais no Brasil. Isso acontece porque os carros importados pagam muitos impostos e com a desculpa assim de que você vai incentivar a produção local. É aquela velha treta de valorizar a indústria nacional, você sabe como é, né? O problema é que a indústria nacional não é lá tão boa assim. Muito claro por culpa do governo, dos impostos e também da matéria-prima. Mesmo os carros feitos aqui no Brasil, eles continuam caros porque produzir no Brasil custa muito mais. As fábricas pagam caro no aço, na energia, no transporte das peças e, claro, nos impostos. Por isso, um modelo comum de carro que lá fora é visto
visto como um carro do dia a dia, aqui acaba sendo tratado quase como um item de luxo. Um exemplo clássico disso é o Toyota RAV4. Carrão também, né? Nos Estados Unidos, ele tende a ser visto como um carro comum do dia a dia. É claro que depende da localidade, mas você entendeu. Já no Brasil, isso é visto como um carrão de luxo ou um carrão premium. Os eletrônicos seguem a mesma lógica. Celulares, televisões, tablets e outros aparelhos pagam impostos altos quando vêm de fora. Mesmo quando esses eletrônicos são montados no Brasil, mais uma vez, você já entendeu essa lógica, né? Muitos componentes são de fora, são importados, e aí já chegam caros aqui também. Sem falar que o processo para produzir e vender esses produtos aqui é cheio de regras, é cheio de custos extras, enfim, sai muito caro para as empresas, a empresa repassa o custo para você, sai muito caro para a gente. Por isso, um celular que nos Estados Unidos custa um valor razoável, no Brasil pode custar vários salários mínimos. O exemplo mais clássico é o iPhone. Nos Estados Unidos, principalmente os modelos mais novos, como o Pro Max, né, o 17 Pro Max, eles são celulares normais. Muita gente troca de iPhone todo ano, compra parcelado direto com a operadora, paga barato na entrada ou até ganha desconto trocando o antigo. Lá ter um iPhone não significa status alto, significa só que a pessoa escolheu um aparelho comum que todo mundo tem. Já no Brasil, o mesmo iPhone vira um símbolo de luxo, de poder aquisitivo e até de ostentação, porque custa o equivalente a vários salários mínimos. A gasolina também costuma gerar um certo estranhamento, já que o Brasil produz petróleo. E aqui que a gente produz petróleo, o petróleo, a gasolina no caso, sai mais cara pra gente, né? Parece não fazer tanto sentido. Mesmo assim, o preço da gasolina é alto, porque quase metade do valor que a gente paga na bomba é imposto. E quem diria, né, que enfiar imposto no brasileiro ia encarecer as coisas? É uma surpresa, você não acha? Outro ponto é que o país ainda importa parte da gasolina já refinada, porque não refina tudo que produz. Como o preço segue o mercado internacional e é ligado ao dólar, qualquer mudança lá fora ou no câmbio pesa no bolso de quem abastece. Ou seja, se o dólar subir, ou se o real no caso desvalorizar, que dá na mesma, o preço da gasolina também sobe. Só que olha só a safadeza aqui. Se o preço da gasolina sobe, tudo também sobe, já que o transporte de tudo fica mais caro, já que boa parte das coisas que a gente entrega é por malha rodoviária, ou seja, gasolina, diesel, dentre outros combustíveis. Já nos Estados Unidos, os impostos sobre combustível são bem menores, o que ajuda a manter o preço mais baixo. Deu para notar essa lógica, né, de que aqui a gente tem muito imposto, lá tem menos imposto, aqui o mercado é mais fechado, lá é mais aberto, a gente acaba pagando muito caro pelas peças que a gente importa para montar as coisas que a gente tem indústria aqui dentro para montar, então assim, deu para entender o problema até agora, né? A gente não pode esquecer também de roupas. As roupas entram nesse mesmo pacote. As roupas importadas pagam impostos bem altos para defender a indústria nacional, principalmente as de marcas famosas, e produzir roupas no Brasil também não é nada barato por conta do custo da matéria-prima, da mão de obra e do transporte. É claro que em compensação a gente tem roupas mais simples vendidas em feiras, por exemplo, mas essas roupas geralmente não duram 2 lavagens direito. Quer dizer, depende da roupa e da feira que você comprou também. No final das contas, a diferença de preços entre o Brasil e Estados Unidos acontece porque lá o mercado é mais aberto, os impostos sobre consumo são menores e produzir custa menos. Significa que os Estados Unidos é maravilhoso e que, oh meu Deus, a gente tem que bater palma para a bandeira americana? Claro que não. Mas economicamente falando é assustadora a diferença. Aqui no Brasil a gente tenta proteger a indústria local, cobrando muitos impostos para isso, encarecendo a vida do consumidor. E lembrando que esse proteger a indústria local muitas vezes é só uma desculpa, tá? Só lembrar das taxas das blusinhas lá do Haddad e do Lula, você vê que tudo isso é uma desculpa esfarrapada. Nossa, sobrevivente, então o Brasil sempre vai ser mais caro. Poxa, velho, logo na minha vez de existir. Não tem como a gente sonhar que no futuro as coisas vão ficar mais baratas. Não tem como a gente sonhar com um Brasil mais acessível, sobrevivente. E calma. Respira um pouquinho, vamos lá. Respira. O que encarece a vida no Brasil não vai desaparecer de uma hora para outra. Isso é lógico. Não vai desaparecer um passe de mágica ou algo do tipo. Só que já tem mudanças em andamento que podem ajudar a baratear as coisas, como carros, eletrônicos, gasolina e roupas com o passar do tempo. E principalmente, barateando a gasolina, muita coisa também fica mais barata. A principal aposta hoje é a reforma dos impostos sobre consumo, que já foi aprovada e está sendo colocada em prática agora. É a PEC 45 de 2019, aprovada
em 2023 e só posta em prática nesse momento. A ideia básica dessa reforma que o governo está fazendo é trocar vários impostos complicados e cheios de etapas por 2 impostos mais simples. Ou seja, trocar o ICMS, PiscoFins, IPI e outros impostos por um imposto sobre bens e serviços, o IBS, e uma contribuição sobre bens e serviços, o CBS. A ideia é simplificar o sistema tributário caótico aqui do Brasil. Por quê? Eu já expliquei, né? Porque no Brasil o imposto vai se acumulando a cada fase da produção, vai fazendo aquele efeito cascata, então o imposto vira base para outro imposto, e isso encarece tudo sem a gente perceber, quase que na lógica de juros compostos. Com o novo modelo tributário, a proposta do governo é acabar com esse efeito em cascata e deixar tudo mais claro e direto. Só que vamos devagar, né? Em 2026, o ano que nós estamos aqui, quase nada muda no preço das coisas. Nada vai mudar, na verdade. Eu acredito que nem vai começar a mudar direito. Porque esse ano serve mais como um período de teste com alíquotas bem pequenas, só para ajustar sistemas e ensinar empresas e governos a usar o novo modelo. A gente está no tutorial ainda, digamos assim. A carga total de imposto não muda agora, e as empresas, na teoria, não podem usar a reforma como desculpa para aumentar preços. Pelo contrário, né, os impostos vão aparecer de forma mais clara nas notas, o que ajuda o consumidor a entender quanto está pagando e a cobrar mais no futuro, porém eu não acredito que a gente tenha a educação necessária para isso, e as empresas podem muito bem cobrar mais caro e também, né? A gente vai fazer o quê, né? Aqui a gente não tem tanta escolha quanto a gente acha que tem. Afinal de contas, a gente já tá muito bem acostumado a pagar mais caro. Ah, sobrevivente, mas tem a concorrência, vão tentar fazer mais barato. Cara, isso é uma ilusão, tá? Muitas vezes isso acaba sendo só uma mentira. Agora, presta atenção nesse ponto aqui. Os efeitos mais importantes dessa reforma que o governo tá fazendo devem aparecer aos poucos, principalmente entre 2027 e 2033, ou seja, vai demorar pra um caramba. Como os impostos não vão mais empilhar um sobre o outro, os produtos que passam por muitas etapas até chegar ao consumidor tendem a ficar mais baratos. Essa é a nossa esperança. Carros eletrônicos são bons exemplos disso, porque eles usam muitas peças e componentes que vêm de fora. Se tudo funcionar como planejado, os custos podem cair um pouco, algo que pode chegar a uma redução perceptível no preço final. E presta atenção nas palavrinhas, que pode chegar a uma redução perceptível. Não significa que vai, tá? Significa que pode. Então é bom a gente ter um pouquinho de maturidade nessa parte. Além da reforma dos impostos, tem outros pontos que podem ajudar a gente no futuro. Por exemplo, o governo, né, os estados, os municípios melhorarem as estradas, os portos e energias. Se eles fizessem isso, já ajudaria muito a tudo ficar mais barato. Mas você vê isso acontecendo no Brasil. Você não vê as estradas melhorando. Você não vê os portos melhorando. Pelo contrário, você vê as coisas ficando bem piores, né? Fora que tem a questão também da própria economia do país e outras questões até mesmo internacionais. Além disso tudo, ainda tem o poder de compra do real. Em 31 anos, até 2025 no caso. Engraçado que é a minha idade, né? Então assim, o plano real nasceu comigo em 94. Mas em 31 anos, o real perdeu cerca de 88% do valor. Com R$100 de 94 valendo apenas R$11,75 hoje. Você vê como a nossa moeda perdeu muito poder de compra. Você vê como a gente perdeu muito poder de compra. E claro, isso não é uma exclusividade do real. Oh meu Deus, isso só acontece no Brasil. Oh, como o Brasil é terrível. Cara, inflação existe fora do Brasil também. Desvalorização da moeda acontece fora do Brasil também. O ponto é que aqui no Brasil esse processo tende a ser muito mais rápido. Por conta do quê? De diferenças na gestão da economia. A galera do Bitcoin gosta de comparar o real com o Bitcoin. A gente vê aqui a evolução do Bitcoin em dólares. Claro que o Bitcoin está em queda aqui agora, mas tecnicamente, como o pessoal do universo Bitcoin diz, né, cai pra cima. Sobrevivente, mas as coisas vão melhorar então, né, cara? Eu posso ficar tranquilo, posso ter esperança de que as coisas vão ficar mais baratas no futuro, e daqui a uns 4 ou 5 anos a gente vai estar vivendo igual americano, não é verdade? E não, né, cara? Que viagem foi essa? Você não pode ver um pouquinho de esperança que você já vai pensar longe demais? O que acontece é que a gente precisa ser realista aqui. Nada disso é garantido. Tudo isso é só uma tentativa do governo de diminuir as coisas e tornar tudo mais acessível, mas não é algo que dependa exclusivamente do governo, já que envolve também as empresas e a economia nacional e internacional. No resumo de tudo isso, vamos lá, vamos ter um pouquinho de esperança também. Dá sim para imaginar um Brasil mais barato no futuro. As mudanças que estão sendo feitas podem reduzir os preços de vários produtos ao longo dos anos, mas o Brasil é uma caixinha de surpresas. Nem sempre surpresas agradáveis, mas quem sabe, né? Vamos ver o que vai acontecer. Por favor, compartilhe esse vídeo com seu amigo que tá achando tudo caro. Eu tenho certeza que esse vídeo vai explicar tudo pra ele e ele vai te agradecer no final das contas. Seria impossível trazer esse vídeo pra você sem a ajuda do pessoal que paga o meu salário. Eu quero agradecer a cada um deles, principalmente a Def, que é
é um novo apoiador aqui do canal, no caso, nova apoiadora. Muito obrigado, Dev. E quero agradecer também ao Leque, que tá ao vivo agora. Agradecer também ao Zane, ao Alanzito, Ale. Agradecer também ao Uncle Luke, ao Will Ramos, ao Marcílio Santos, ao Rafael Gonzaga. Agradecer ao Tio Gran, ao Polo. Agradecer também ao Luca Nonino, ao Rússio, ao Zanatas, ao Eduardo, agradecer também ao Grove Lake, ao Amy Chris, ao Gleidson Tassiano, aqui e a cada um dos membros desse canal. Membros que têm acesso a conteúdos exclusivos, acesso aos mapas mentais, acesso a vídeos antecipados, acesso ao nosso servidor no Discord, acesso aos nossos mini cursos de sobrevivência no Brasil. São 3 planos, você pode ver as informações e os valores aqui do lado, mas se você não pode ou não quer se tornar um membro, a sua curtida, o seu compartilhamento, o seu hypar me ajudam muito e eu sou muito grato a você por conta disso. Por favor, não se endivide para se tornar um membro do canal. Se você quiser me ajudar, eu sou muito grato, os valores não são caros, mas não comprometa a sua renda comigo, tá bom? Obrigado por tudo, assiste esse vídeo que tá aparecendo aqui no meio da tela e a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Então é isso, um forte abraço e eu espero que as coisas fiquem mais baratas pra gente, mas quem sabe, né? Tchau, tchau.